Aula sobre desenvolvimento 2. O Estado como responsável pelo problema. Eu te falei sobre desenvolvimento lá na introdução, que todo problema ele vai ter sempre dois desenvolvimentos, no caso vai ser as duas causas. Então, o desenvolvimento 1 eu já te expliquei, e aqui o desenvolvimento 2 eu vou te falar sobre a causa do problema, aquela causa que tinha uma relação com o Estado, tá bom? Contato para Instagram aqui. Como fica na prática? Isso aqui é minha redação, peguei e digitei ela, vai ficar melhor para entender. Olha, esses azul aqui são o quê? São os conectivos, ó. São o nosso conectivo. Então vamos aqui, ó. Faz-se mister ainda salientar que a deficiência de políticas públicas, como a expansão igualitária do cinema pelo Brasil, ó, essa expansão igualitária do cinema pelo Brasil é o seguinte, isso aqui quer dizer que aqui é uma medida que o Estado poderia fazer para solucionar o problema. Então é o quê? Uma política pública, ó, compromete a resolução desse empecilho na realidade do Brasil, ou seja, por o Estado não fazer a expansão igualitária do cinema, isso impede que o problema se resolva, tá bom? Relacionado a isso, o jornalista Gilberto Mestai é um jornalista que ele criou uma obra fictícia chamada Cidadão de Papel, e nela ele fala de um cidadão. Eu vou te falar aqui dele. Ó. Em sua obra, O Cidadão de Papel, refere-se a um cidadão com direitos adquiridos, porém não usufruídos, ou seja, esse cidadão tem direitos adquiridos, porém não consegue ter acesso a esses direitos dele, quase sempre por falta de condições fornecidas pelo Estado, ou seja, o Estado não permite que esse cidadão tenha acesso a seus direitos, tá bom? Analogamente, ou seja, do mesmo modo, isso ocorre com parte da população brasileira. Isso ocorre com parte da população brasileira. Por quê? Aqui você vai colocar, você começa a colocar o seu problema. Ó, haja vista o direito ao lazer por quê? Ao lazer porque nós estamos tratando de cinema, que era o tema do ano passado, e ao bem-estar, ser constantemente negado pela atual condição de precariedade estatal, ou seja, analogamente ocorre com a parte da população brasileira, por quê? Porque na Constituição Federal ela assegura esse direito, direito à cultura, no caso que é o direito ao cinema, mas o Estado, ele devido à sua não ação, faz com que o indivíduo não consiga de fato ter esse direito ao lazer plenamente. Em consequência desse panorama, ou seja, em consequência dessa não ação do Estado, surge um problema. Que problema é esse? Um problema eu coloquei, ó, a marginalização das pessoas que não habitam regiões centrais. Onde é que eu vou encontrar isso? Eu encontro esses exemplos aqui, sempre você vai estar encontrando ele, ó, esse aqui também, ó, você encontra eles nos textos motivadores, tá bom? Eu vou estar explicando agora a parte estrutural. Isso aqui é a redação, ela é escrita, se você quiser pausar para ler, pode pausar, a mesma coisa atrás. Estrutura do modelo. A estrutura é essa. Os azuis são o quê? São conectivos. Vou te explicar só essas duas partes, essas três, na verdade. Salientar que a deficiência de políticas públicas como esse como eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de quê? Eu vou dar um exemplo de uma política pública, ou seja, o que é uma política pública? Uma ação do Estado que poderia solucionar o problema. Ok, ó. Uma medida que o Estado poderia fazer para solucionar o problema. Como que, Guilherme? Eu coloquei aqui, ó, a expansão igualitária do cinema pelo Brasil poderia diminuir a exclusão de pessoas por causa do cinema. Então, a medida que o Estado poderia fazer. Outra questão aqui embaixo, ó. Analogamente, isso ocorre com parte da população brasileira, haja vista o direito. Aí, dependendo do tema. Como esse tema aqui era sobre cinema, era o quê? Direito ao lazer. Eu coloquei direito ao lazer e ao bem-estar. Se fosse um tema que envolvesse segurança, direito à segurança craseado e ao bem-estar. Saúde, mesma coisa. Educação, mesma coisa. Se fosse outro tema qualquer, você colocaria um direito aqui que está sendo ofendido e colocaria o bem-estar. Só isso. Ser constantemente negado pela atual condição de precariedade estatal. Em consequência desse panorama, há a marginalização das pessoas. Olha, percebe uma coisa, fica de olho nisso aqui. Ó, a marginação das pessoas. Eu coloquei. Que tipo de pessoas são essas? Digamos o seguinte: isso aqui vai ser utilizado na maioria das vezes. Por exemplo, se for uma questão de saúde, você pode colocar, em consequência desse panorama, a marginação das pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde, por exemplo. Foi educação, você poderia colocar a marginação das pessoas que não têm condições de ter uma educação de qualidade. Enfim, agora, isso aqui é o quê? Isso aqui é um exemplo do que a não ação do Estado está causando, ou seja, está causando marginação das pessoas. Igualmente eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei que há a marginação das pessoas que não habitam regiões centrais, ou seja, isso aqui é uma consequência da falta de ação dele, tá vendo?
Agora que se fosse desmatamento, você já começaria a mudar. Isso aqui é fácil, isso aqui você vai sempre achar no seu texto motivador. Se fosse desmatamento, você colocaria em consequência desse panorama a devastação das florestas amazônicas. Então, o que é isso? Isso aqui é só um exemplo ruim, só isso. Finalizemos desenvolvimento 2. A próxima aula vai ser sobre conclusão, tá bom?